Sabe quando você acorda de um sonho, daqueles que acontece de tudo e mais um pouco? Aí você corre, pega o celular e tenta registrar tudo o que aconteceu antes que se perca no grande rio que é a nossa memória? Então, essa é exatamente a sensação que eu sinto quando eu tento explicar sobre o que é o livro de hoje. Eu me chamo Heitor, esse eu não leio sinopse, e hoje falaremos sobre o romance Crônica do Pássaro de Corda, e de como Haruki Murakami ele cria uma realidade onírica, onde a gente pode até não tocá-la, mas que chega a sentir o calor na palma da nossa mão conforme a gente vai desvelando seus contornos. Haruki Murakami é um escritor e tradutor japonês, né, que é um sucesso de vendas tanto no Japão quanto no mundo todo, traduzido para infinitas línguas possíveis. Ele é um daqueles casos em que seus leitores, raptados pelas suas obras tão envolventes, ficam na torcida todo ano na expectativa de, enfim, o autor favorito deles arrebatar o tão sonhado prêmio Nobel pra casa. Em algum ano essa taça vai chegar, viu, galerinha? Pode colocar o champanhe aí pra gelar, ó. Me escuta, pode colocar. Crônica do Pássaro de Corda é o terceiro livro que eu leio do autor. Agora eu não lembro ao certo se eu li Homens Sem Mulheres antes de Norwegian Wood, que é um livro que também tem coisa pra falar. Mas a grande questão é, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a escrita fantasiosa do escritor japonês. Nessas duas obras eu não lembro exatamente se existia ou talvez não tenha sido tão marcante pra mim esses aspectos fantásticos nas narrativas. Só que em Crônica do Pássaro de Corda, meus amigos, a coisa é algo mais, definitivamente. São quase 800 páginas de calhamaço de história e personagem e trenheiro acontecendo. O bom é que não tive que lidar com o desconforto de carregar o peso do livro físico, já que eu li no nosso queridinho Kindle da Silva Sauro. Oh, mas haja causa pra contar, viu? Então vamos pro que interessa. Do que se trata o livro? Crônica do Pássaro de Corda conta a história do nosso querido Toru Okada, um camarada ali por volta dos 30 anos, que ele larga o emprego num escritório de advocacia e é sustentado pela sua companheira de matrimônio, a.k.a. esposa, mais conhecida como Kumiko, que trabalha em uma editora de uma revista de culinária saudável ou coisa parecida. O estopim dessa loucura toda começa com o desaparecimento do gato do casal. Né? Eles cuidam desse felino desde o primeiro ano dos 6 anos de casados, se não me engano. E esse gato representa quase simbolicamente o amor entre Okada e Kumiko. Fato curioso, o casal deu o nome de Noboru Wataya pro gato, como uma homenagem ao irmão de Kumiko. Um homem bem sucedido que está construindo sua carreira na política a partir da influência do tio, é um intelectual, sempre está na grande mídia, ali nos programas de televisão, e que mais pra frente a gente descobre que ele é um grande de um mau caráter. Mas desde o começo a gente entende que nem Kumiko e muito menos Okada gostam de Noboru. No caso, o homem. E a partir do desaparecimento do gato, alguns personagens começam a entrar na vida de Okada. A primeira é Meika Zahara, uma adolescente que Okada descobre ser sua vizinha, enquanto fazia uma busca ali pelo gato num beco sem saída atrás de sua casa. Que é uma personagem no qual o nosso desempregado protagonista vai travar diálogos os mais diversos possíveis e que a gente descobre que vai ter uma grande influência na jornada do nosso herói. E as irmãs com codinomes de ilhas, né? Primeiro a Malta Kano, que é uma mulher que liga pra Okada e fala, ó, vamos se encontrar que eu consigo ajudar você a encontrar esse gato. E Okada vai e aceita. E mais tarde um pouco a gente conhece a irmã da Malta, que é a Creta Cano, que ajuda a irmã nesse trabalho nada convencional. E é a partir das irmãs Cano que os elementos fantásticos começam a ser introduzidos na história de Okada. E consequentemente na nossa trama, onde as barreiras do mundo real e do mundo onírico agora passam a se colidirem. E a gente conhece outros personagens também, como o Senhor Honda, que é um velhinho que foi super importante para convencer o pai de Kumiko a aceitar aquele casamento ali com o jovem Okada. E o primeiro tenente Mamiya, eu acho, que é um amigo do Senhor Honda, né, que após o falecimento do camarada, ele ficou incumbido de entregar as recordações do falecido para Okada. E nessa visita ele acaba contando sua longa história, né, do seu tempo de guerra, que ele viveu ao lado do Sr. Honda e de como ele sobreviveu. E aqui a gente chega num ponto interessante. Nessa altura do campeonato, certa manhã, Kumiko sai para o trabalho e simplesmente não volta mais. Não dá notícia, não avisa, não deixa carta, não faz ligação. Simplesmente desaparece, deixando o nosso Okada de Cherevsky. E a partir daqui a trama ganha um tom diferente. Né? Que antes Okada vivia apenas dias contemplativos,
percebendo coisas novas durante o tempo livre, que ele não ia para o trabalho. Mas agora o Kada passa a gravitar o desaparecimento da sua esposa, o Miko. E esse acontecimento demanda do nosso protagonista que ele tenha que mediar essa postura contemplativa de estar ali no dia a dia fazendo os afazeres da casa e descobrindo um novo mundo, mas também agora que ele parta para a esfera do agir. Isso tudo ao mesmo tempo que ele e a gente também como leitor temos que acostumar com essa nova realidade, né, com esses novos acontecimentos e essas novas regras que constituem uma realidade que aparentemente se mostra distinta da nossa. Crônica do Pássaro de Corda é um livro que nos ganha a partir da convivência. Não vou mentir, levei alguns meses para concluir a obra, né? Existiu até um hiato entre as duas leituras que fiz. Mas não acredito que isso seja um sinal negativo ou que tenha influenciado no aproveitamento da minha leitura. Na realidade, eu ter me permitido conviver com a história me possibilitou um olhar muito mais familiar para tudo que a história tinha a me contar. É claro que se tivermos um olhar clínico ou asséptico, a história não passa de acontecimentos que vão se sucedendo e a gente só vai aceitando. As coisas vão indo e você vai acompanhando atrás. Por isso eu acho que ter convivido com a história me possibilitou abraçar o surrealismo de Murakami no seu devido tempo. Não que passamos a entender as regras daquela nova realidade, mas passamos a aceitar o fato de que não precisamos compreendê-la racionalmente. Mesmo o livro em essência sendo quase um romance investigativo, né, a gente com a nossa curiosidade buscando compreender a lógica por detrás dos fatos, no fim a gente aprende a lidar com uma nova matéria de síntese. As barreiras que antes distinguiam o real do onírico não mais se colidem, mas se confundem. A convivência com esses personagens, suas histórias, suas filosofias individuais, nos eleva a um outro patamar de compreensão. Ao mesmo tempo que Murakami faz um exercício de vasculhar até o cerne das coisas, do homem ou da realidade, o livro também, na minha percepção, apresenta um panorama do sentimento que pairava sobre o Japão do pós-guerra. Então, se você é uma pessoa interessada por esse período ou conhecedora das grandes guerras, eu acho que você vai aproveitar muito mais os relatos dos nossos personagens a respeito dos episódios na Manchúria ou em território russo. Para mim é fato que o trabalho de pesquisa que o autor investe para narrar esses episódios servem como um indicativo para o que o autor gostaria de mostrar com a sua história. Murakami busca, através de elementos fantásticos e do olhar surrealista, repensar a sociedade japonesa dessa época, das décadas de 80, 90, na qual a história é contextualizada. Mas eu não vou ficar me estendendo não, e quem se interessou pelo livro que pegue, leia e tire suas próprias conclusões. Aos leitores de Murakami, quem sabe 2026 não seja o ano, E é isso, meus leitores, a conversa termina por aqui. Até a próxima. Tchau. Caso alguém ficou curioso se eu comecei ou não a ler Nicholas Sparks, eu acho que isso é coisa que eu responderia na nossa próxima conversa.